Poucas mães sabem disso, mas você sabia que o pai ele não deve pagar somente o valor de pensão alimentícia? Muitas mães caem nesse erro de só cobrar o valor de pensão e esquecem que o pai deve pagar valores muito maiores e outros itens que eu vou explicar agora para você de maneira clara, simples, para você aplicar no seu dia a dia. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou passar aqui poucas pessoas sabem e eu vou te entregar ouro sobre o que seu filho poderia estar recebendo agora. Mas antes, eu sou o Dr. Felipe Caiafa, eu sou advogado especialista em direito de família e aqui dentro do nosso canal você vai ficar sempre um passo à frente do pai, entendendo quais são os direitos dos seus filhos, como você pode sair do relacionamento que é abusivo e não perder nenhum dos seus direitos para ter um pós-término seguro e sem nenhum prejuízo. E se você quer conteúdo exclusivo, novidade, se inscreve no nosso canal porque você sempre vai ter atualizações e dicas práticas para aplicar no seu dia a dia. O erro mais comum que as mães cometem é achar que o pai deve pagar só pensão alimentícia. E não, o pai deve pagar além disso, que é a famosa despesa extra. E o que significa despesa extra? São as despesas extraordinárias, que não são fixas. Existe uma diferença entre despesa ordinária e extraordinária. Ordinárias são aquelas despesas que a criança tem todo mês. Vou dar exemplo para você. Colégio, roupa, aluguel, supermercado, é despesa que ela é fixa. Por outro lado, existe despesa que é extraordinária, que não é fixa. Um exemplo muito comum é uma despesa com consulta, despesa com exame. Não são todos os meses que a criança tem. Então, quando eventualmente surgem essas despesas, o pai também é obrigado a efetuar o pagamento. Por quê? Porque eu vou explicar no terceiro item, mas ele pode ser levado à prisão pela falta desse pagamento. E como que a mãe hoje ela pode incluir que o pai contribua também com essas despesas que vão surgir ao longo da vida do filho? Onde a gente vai para o segundo ponto. Toda vez que você vai fazer um divórcio, fazer uma separação, lembre-se de descrever, mãe, todas as despesas que seu filho tem, que são despesas comuns. Então, despesa aluguel, água, luz, supermercado, internet. Então, lembre também de incluir dentro desse acordo as despesas que vão surgir. Então, despesa hoje com material escolar, despesas com uniforme, despesas com dentista, que são despesas que você não tem fixa. Porque se você não deixar isso bem definido na sua separação ou no acordo de alimentos, possivelmente você vai deixar de receber dinheiro e vai deixar de ter recursos para o seu filho. Até porque algumas consultas, alguns exames, ele pode consumir totalmente o valor que você recebe de pensão alimentícia se você não se atentar num acordo. Então, não deixe de passar isso num acordo. E o terceiro ponto que é muito importante é, se você já fez tudo isso, de definir quais são as despesas ordinárias e extraordinárias, e o pai não está cumprindo, adivinha onde que esse pai pode chegar? À prisão. Exatamente. Toda despesa que é extra, ela também pode ser cobrada pelo rito da prisão, desde que a gente cobre os 3 últimos meses. Ou seja, o seu filho passou mal, você precisou levar ele para o hospital, você teve que pagar aquele valor sozinha. O que você vai fazer? Você vai cobrar o pai com o cupom, com a receita, e se esse pai não pagar metade desse valor, você pode sim pedir hoje a prisão dele e não esperar 3 meses, como muitas mães acreditam. Por quê? Porque toda despesa que envolve alimentos é de caráter de urgência e a criança não pode esperar a boa vontade do pai para efetuar o pagamento. E por isso que a mãe deve imediatamente acionar a justiça e pedir a prisão desse papai, que não está ajudando ao pagamento, a estar próximo do filho. Então saiba, mãe, hoje você pode sim receber um valor muito maior do que só a pensão alimentícia. Você pode incluir o pai dentro desse círculo que você vai ter de cuidado com o seu filho, até porque a gente sabe que tudo que vem como urgência não é programado por você e você também tem um pai que pode te ajudar para não ter que desgastar financeiramente e emocionalmente sozinha. E por fim, e muito importante, mãe, lembre-se, hoje você dá o melhor para o seu filho, você dá todos os recursos e não é nada mais importante que você ter outra pessoa também que vai te ajudar a ter vida social, a ter seu ciclo de amizades, até porque a criança não foi gerada sozinha. Então, divida a responsabilidade,
para que você possa ter uma vida também assim como o pai.